Olá, graça e paz, bom dia. Pastora Sandra falando, vamos mais um dia do propósito, 30 dias, oração pela família. Você que está nos acompanhando nesse propósito, hoje é o 9º dia, nós vamos falar sobre valores desvalorizados. Segundo o dicionário Aurélio, valores são normas, princípios ou padrões sociais aceitos ou mantidos por indivíduos, classes ou sociedades. A humanidade necessita de valores que norteiem a sua vivência em comunidade. Muito se fala em valores que eram observados, mas hoje nem são lembrados, graças à decadência moral da família. A ausência de valores provoca rupturas na família que dificilmente serão consertadas, pois aqueles que a compõem, pai, mãe e filhos, vêm adquirindo novos procedimentos que a têm distanciado dos padrões de Deus. A ética é definida por Mota como um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros homens na sociedade em que vivem, garantindo outros sim o bem-estar social. Ou seja, é a forma que o homem deve se comportar no seu meio social. E como podemos definir a ética cristã? Podemos defini-la como um conjunto de valores extraídos da palavra de Deus que devem determinar o comportamento do crente, garantindo o bom testemunho do Filho de Deus. Há aqueles que definem a ética como teórica e moral e a moral como prática. Então, a nossa ética cristã é mostrada através do nosso comportamento visto na prática. O nosso código de ética é a palavra de Deus. Ela é um código completo que determina como nossas famílias devem viver e principalmente como os pais devem desenvolver o caráter cristão nos filhos. Na Bíblia encontramos valores eternos e divinamente inspirados para fazer da nossa família um lar que espelhe o caráter de Cristo. A ausência desses valores levará o lar ao caos. Lá está escrito em Deuteronômio 6:2, para que temas o Senhor Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Os valores eternos constituem bens que devem ser guardados como tesouros que enriquecem o nosso lar. Você ama os valores da palavra de Deus? Como o salmista que diz lá em Salmo 119, 127, amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Quando a gente fala dos valores, né, invertidos, ou como diz o tema da palavra hoje, valores desvalorizados, a gente pensa sempre nisso, né? Que as pessoas estão procurando seguir um padrão que às vezes ele é criado pelo homem, o ser humano tem facilidade de seguir mais do que aquilo que a própria palavra de Deus diz que é o certo a fazer. A palavra de Deus, ela, enquanto o homem, o mundo, né? A gente vê o mundo enaltecendo o eu. Você não vê uma exaltação do indivíduo, né? Do eu posso, eu sou aquilo que eu quero e ninguém pode me impedir. A palavra de Deus, ela nos leva para uma renúncia do eu. É totalmente o contrário. É por isso que as pessoas têm uma dificuldade. Não é tão bom assim quando o eu está inflado, inchado, no eu posso, eu quero, eu aconteço. Quem que num auge desse vai querer ouvir que você precisa abrir mão? A palavra nos ensina a abrir mão do nosso direito pelo outro.
Vivemos um mundo egoísta, onde as pessoas estão sendo psicologicamente preparadas para, tipo assim, se a pessoa não me ama, não me merece. E é assim que a Bíblia ensina? Ah, gente, é tão terrível quando você percebe a realidade. Lógico que eu acredito que faz bem você saber quem você é. Você ter um eu curado em Jesus, mas não é um eu maior do que todo mundo, é um eu de você saber a sua identidade, quem você é em Jesus, um eu curado, um eu que não tem o problema de ceder o lugar ao outro, um eu que não tem o problema de lavar os pés do outro, um eu que não tem o problema de servir. Não o eu faço, o eu aconteço, eu sou o melhor, porque eu mereço, porque eu sou digno, porque. Não. E a gente percebe hoje em dia uma exaltação muito grande. O diabo incentiva as pessoas a fazerem isso, tentando convencer a pessoa, porque assim, ó, realmente. A própria palavra de Deus nos ensina que quando você sabe quem você é em Jesus, você não vai aceitar os ataques de Satanás. Então, lógico, nós também aconselhamos, oramos, trabalhamos esse lado na pessoa, que você precisa saber a sua identidade em Jesus. Agora, você ser uma pessoa egoísta, que é assim, ó, você se isola porque você é autossuficiente, porque você pode, porque tá errado. E você percebe que o mundo faz isso. Por que que o diabo faz isso? A gente vê hoje em dia os lares sendo destruídos com base nessa satisfação e prazer egoísta, quando um ser humano ele começa a massagear o seu ego, quando ele começa a pensar, eu posso, ele começa a pensar assim, quantos que eu já ouvi casamento sendo destruído que a pessoa diz assim, mas eu não sou mais feliz. O fulano não me faz feliz. Eu não estou feliz, então eu mereço ser feliz. Quantos que têm abandonado o lar por causa desse sentimento? Quem que já ouviu essa frase? Soa familiar? Pois é, isso é egoísta, a palavra de Deus não ensina. E eu me admiro com pessoas até que estão dentro da igreja, que estão vivendo essa realidade. As pessoas hoje em dia aqui falando sobre os padrões, né, os valores, nós, como filhos de Deus, né? Ó, podemos definir como um conjunto de valores extraído da palavra de Deus que deve determinar o comportamento do crente, garantindo bom testemunho do filho de Deus. Não existe mais essa diferença. Nós precisamos resgatar isso, esses valores, sabe? Da palavra, para nós, a nossa regra, a nossa ética cristã que nós mostramos através do nosso comportamento, ele vem da onde? O nosso código de ética é o quê? É a palavra de Deus, sabe? Então, como que quem os cristãos estão se comportando como as pessoas lá fora, casando e descasando, entendeu? Quantas vezes quer, tomando marido, sabe? As pessoas simplesmente roubando o marido, pessoas de dentro da igreja, pregadoras, cantoras, missionárias e vice-versa, falando também do masculino, simplesmente não têm o temor de Deus. Estão destruindo lares, aonde ficam mulheres grávidas para trás, aonde ficam crianças, né, que não entendem cadê o papai. Aí essa criança vai crescer e ele vai entender o que está acontecendo. Como que vai ser o emocional dessa criança? Por mais que hoje você vê assim que na verdade as crianças elas sofrem as consequências das escolhas dos adultos, elas não têm opção. Aí quando chega a vez delas, elas são pessoas frias, emocionalmente elas não são ligadas a nada. Aí vem essas crianças que não respeitam o pai e a mãe, não honra na velhice, porque tá tudo uma bagunça. Então, nós, como servos do Senhor, precisamos fazer valer o nosso código de ética, que é a palavra de Deus, vivendo uma vida diferente.
trazendo os valores cristãos, a ética, o que a palavra de Deus ensina para a família. Vamos fazer valer isso. Sabe? Você ama os valores cristãos, você lê a palavra, você ama aquilo que a palavra ensina? Ou já tá? Já não, hoje em dia não é mais como antigamente. Realmente, muita coisa mudou e tem algumas coisas que a gente realmente entendeu que a gente hoje sabe a diferença do jugo colocado pelo homem, né? Aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus. Agora, vamos combinar que o povo está extrapolando. O mundo está entrando no meio cristão de uma maneira que não tem mais diferença. E nós fomos escolhidos por Deus para fazer, para ser diferente. Nós temos que ter as nossas famílias curadas, restauradas nos pés do Senhor, para que o mundo olhe para nós e deseje ter essa receita na vida deles. Você entendeu? É isso que o Senhor espera de nós. Vamos orar? Senhor, meu Deus, nós queremos colocar diante da tua presença, Senhor, as famílias cristãs, para que preservem os valores da palavra de Deus no meio dessa sociedade decadente, meu Pai, onde não tem mais princípios e valores, onde os filhos não pedem mais a bênção aos seus pais, aonde não se chama mais o pai e a mãe, o vô e a avó de senhor e senhora, aonde se elevou a maneira do relacionamento, coisas simples, como chamar o pai de você, a mãe de você, e isso foi uma portinha que se abriu para vir outras situações de desrespeito, pois quando nós entendemos que o pai e mãe, quando chamamos de senhor e senhora, nós reconhecemos como autoridade sobre nós. O que tem acontecido, Jesus, é que as crianças não veem mais o pai e mãe como essa autoridade máxima. Eles não respeitam o pai e a mãe, aí eles vão para a escola e não respeitam os professores. E olha que triste que tá, meu pai. Nós queremos clamar ao Senhor. Traz, Senhor, essa realidade da família curada, a família restaurada, Pai, aonde os valores, aonde a nossa ética, o nosso código de ética, que é a palavra de Deus, seja viva, real dentro das nossas casas. Que os nossos filhos continuem sendo ensinados a se casarem, Senhor Jesus, a fazerem sexo só depois do casamento. Isso não é nem dentro da igreja. A gente percebe que tem sido pouco falado, as pessoas, Senhor, ou quando é falado, Senhor, às vezes o jovem vem para dentro da igreja e ele encontra uma igreja onde ensina ele o namoro de corte, onde ensina ele que o namoro saudável é aquele namoro sem beijo na boca, mas só que dentro de casa. É tudo banalizado. O pai achava bonitinho desde pequenininho dizer que ele tinha namorada. Aquele pai machista, meio machista, que o filho quer ensinar o filho a ser pegador, ser garanhão. Ah, Senhor, às vezes isso dentro dos nossos lares cristãos. Senhor, ajuda-nos, Espírito Santo, a trazer o equilíbrio. Senhor, traz cura para os lares. Senhor, os princípios e valores não podem ser perdidos, Pai. Oh, meu Deus, tudo tem sido tão banalizado, Senhor. Ah, Senhor, esses jovens e adolescentes com 12, 13 anos, já pensando em namorar, vão para a escola atrás de namoro, às vezes até antes, dependendo da estrutura dos lares, é antes. Senhor, tem misericórdia. Acorda o teu povo, meu Deus. Senhor, restaura essa família, restaura, traz de novo, Senhor, esse pai para dentro de casa. Oh, Senhor, olha para isso, Jesus. Olha o que o inimigo está querendo fazer, meu Pai. Tem misericórdia das nossas crianças, dos nossos jovens, Senhor. Ah, Senhor Jesus, nós queremos orar, Senhor, para que os nossos lares espelhem o caráter de Cristo.
para que o comportamento dos crentes reflitam os valores do código de ética de Deus, para que a sociedade como um todo perceba o caos iminente e volte aos valores da palavra de Deus. Senhor, levanta, Senhor, os pregadores, aqueles que vivem uma vida, Senhor, que não é só pregada nos altares, mas que dentro de casa estão vivendo a verdade da tua palavra. Em nome de Jesus, cura a família, restaura os valores, os princípios, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém.